a ver na última terça-feira. E voltamos a ela, né, para a parte final. E a pergunta é essa: que é oração? Vamos responder juntos então? Bem alto aí? Leiamos. É um oferecimento dos nossos desejos a Deus, no nome de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, com a confissão de nossos pecados e o grato reconhecimento de suas... É interessante que nós não só oramos porque necessitamos de Deus, mas nós, para orarmos, necessitamos de Deus. Nós oramos porque necessitamos de Deus. E para orarmos, necessitamos de Deus. Tanto que a oração, ela é realizada com o auxílio de Deus, através da terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo. Ele nos conduz à oração, ok? Ele ora juntamente com o nosso espírito, né, com gemidos inexprimíveis, como Paulo diz. É interessante, né? Veja como nós somos dependentes. Nós oramos porque precisamos do Senhor, mas nós também não oramos sem o Senhor. Então nós somos completamente dependentes da Trindade. E é interessante, aqui a gente quer lembrar mais uma vez, é entender o papel de cada pessoa da Trindade na oração, né? É um oferecimento a Deus, dos nossos desejos a Deus. Então, nós oramos a Deus, em nome de Cristo, que é a segunda pessoa, com o auxílio da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então, nós entendemos assim a Trindade que move as nossas orações, que trabalha em nós e nos faz orar como convém. E quando nós oramos a Deus em nome do Filho, com o auxílio do Espírito, nós o fazemos com confissões de pecados e com grato reconhecimento das misericórdias de Deus. Então, o que deve estar presente em nossas orações? Confissões de pecado e grato louvor a Deus pelas suas misericórdias para conosco. Mas vamos lá, então, às referências bíblicas. Eu vou passar rápido aqui, tá, irmãos? Porque nós já vimos, senão a gente, né, o tempo não dá. Nós já vimos também que tipo de oração é definida nessa pergunta e resposta do catecismo. A oração da qual fala o catecismo é a oração cristã, tá? A gente viu também na terça-feira passada que há vários tipos de orações. A oração é algo do homem. A humanidade, né, ela ora, ela é religiosa em si. Então, pessoas oram a ídolos, outras pessoas oram aos elementos da natureza, né, ao sol, à lua, né, que crê em panteísmo, né, que ali há uma divindade, a criação é uma divindade. Então você vê que a oração é algo próprio do homem. Mas o catecismo fala da oração cristã, que é a oração verdadeira. Ela é aquela que é feita ao Pai, em nome do Filho, segundo a vontade do Filho, por meio do Espírito, por auxílio do Espírito. Aí eu vou passar rápido aqui, que a gente viu essa pergunta também na terça-feira passada, né? Que outros tipos de oração existem, além da oração cristã? A gente viu que existe a oração vã, aquela oração que é falsa. Então, a oração feita a ídolos, a oração feita a qualquer coisa, ou qualquer pessoa que não seja Deus, ela é falsa, ela é vã em si mesmo. Então, existe outro tipo de oração, além da verdadeira. Existe a falsa oração. Então, quando a pessoa, é interessante isso, quando a pessoa ora ao ídolo, por exemplo, ela pode fazê-lo com a maior fé do mundo. Às vezes ela faz com a maior fé do que você e eu. Às vezes o não crente, o incrédulo com relação a Deus, tem mais fé no ídolo do que eu e você temos em Deus. Mas a nossa oração, ainda que pequena, colocada no lugar certo, mais vale do que a oração grande do ímpio colocada no lugar errado. Então, veja o ponto. Não é o tamanho da fé que te faz ser ouvido. É o objeto a quem você recorre. Se você ora a um falso Deus, você pode ter uma fé enorme. O falso Deus não pode ouvir. Mas se você tiver uma fé como um grão de mostarda e orar ao Deus que ouve e responde, você será ouvido pela graça de Deus, por meio de Cristo. Ok? Jesus não disse aos seus discípulos várias vezes, depois de socorrê-los, por que duvidaste, homem de pequena fé? Lembra lá de Pedro?
Quando Pedro, duvidando, andando por sobre as águas, começou a submergir, Jesus Cristo escuta a oração dele e atende. Qual foi a oração? Senhor, salva-me, lembra? Ele estava afundando. O Senhor escutou a oração dele e o salvou. Aí depois ele diz assim, por que duvidaste, homem de pequena fé? Ou seja, Deus em Cristo responde à pequena fé. Deu para entender? Então não é o tamanho da fé. Ah, a pessoa, nossa, a pessoa, ela não é protestante, ela não é evangélica, ela é católica, ela tem uma fé tão forte. Tem que estar certo aquilo. Não. A fé dela, mesmo grande, mesmo forte, é colocada no lugar errado e ela, se não se arrepender, irá para o inferno. E você que tem uma fé pequena, colocada no lugar certo, pela graça de Deus irá ao céu. Ok? Então, o mais importante não é o tamanho da fé, é onde ela é colocada. É claro que quanto maior a fé, melhor. Mas, em última instância, o que vale é o lugar onde a fé está colocada, onde nós depositamos a fé. Ok? Tranquilos aí? Então, vamos lá? Agora a gente passa uma matéria nova aqui. Por que deveríamos oferecer nossos desejos a Deus? Por que a oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus? Por quê que a gente tem que fazer isso? Olha, é simples. Somos criaturas de Deus e é da nossa natureza sermos dependentes dele para o suprimento de nossas necessidades físicas, mentais, sociais e espirituais. Depois da queda, essa necessidade de dependência de Deus aumentou imensamente. Então veja, antes da queda, o homem e mulher, Adão e Eva, eles já eram dependentes de Deus. Afinal, Deus os criou. Já mostra que eles são dependentes de Deus por existirem, por exemplo. E Deus os mantinha ali, dando fôlego de vida a eles, e graça e tudo mais. Mas eles pecaram. Quando o homem pecou, o homem agora carece mais ainda de Deus. Já carecia antes, já precisava, já era necessidade de Deus. Agora com a queda é mais ainda, por conta dos nossos pecados, nossa dificuldade que aumentou, né, consideravelmente. Então, a ideia é que nós temos, Deus é aquele que nos ajuda nas nossas necessidades físicas. Então, quando alguém está doente, lembra? Nós oramos. Mentais, quando você estudou para a prova, ou vai prestar um concurso público, seja, você ora a Deus, Senhor, me ajuda a estudar, me ajuda agora a pegar o que eu estudei, aplicar. Então, mentais. Sociais, Senhor, me ajuda com essa pessoa, não conheço, talvez ela queira me fazer mal, me ajuda a ser sábio aqui no relacionamento. Senhor, me ajuda com minha esposa, me ajuda a criar meus filhos. Sociais. E espirituais, Senhor, me ajuda a ser mais crente, que eu abandone aquele pecado. Então, nós oramos assim. Então, mostra que Deus, de fato, nos é necessário em todas as esferas, ou todas as áreas da nossa vida, em todas as nossas necessidades. Então, por isso nós oramos a Deus. Ok? Precisamos orar dele porque somos completamente dependentes dele, em todas as áreas da nossa vida. Que tipo de desejos devemos oferecer a Deus em oração? Isso é importante. Porque há muita confusão aqui. Devemos na oração, vamos ver juntos aqui? Devemos na oração e que são oferecidos em submissão à sua vontade secreta. Não devemos orar ao nosso bel prazer por aquilo que nos agrada. Devemos orar em conformidade com a palavra de Deus e em submissão à vontade de Deus. Esse é um ponto muito importante. A oração com a qual Deus tem compromisso e aquela que Deus ouve e atende é a oração segundo a lei moral de Deus, a sua vontade revelada. Então, às vezes eu peço algo a Deus em oração que Deus nunca disse para eu pedir. E Deus nunca disse que ia dar. Então, essa oração ela é vã, ela se torna vã porque ela não está orando segundo a vontade de Deus. Aliás, quando nós tomamos o nome de Cristo em nossa oração, como devemos tomar, né, em nome de Cristo, em nome de Jesus, amém? Há uma coisa que talvez nós não percebamos, é que tomar o nome de Cristo na oração é mais ou menos falar a Deus o seguinte: Senhor, essas coisas que lhe peço, eu faço como se fosse o próprio Cristo. Ou seja, a ideia é a seguinte: se Jesus Cristo fosse fazer uma oração, essa minha oração seria dele também. Porque esta é a vontade de Cristo. Por exemplo, Senhor, que eu seja mais santo. É a vontade de Cristo que nós sejamos mais santos? Ele orou por isso, lembra? Em João 17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade.
Você está vendo? Então, quando eu peço mais santidade, eu posso orar em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus deseja isso para mim. Então, eu estou em harmonia com o que Cristo deseja para mim. E Deus tem prazer em ouvir a oração segundo a vontade dele, segundo a vontade do seu Filho. Então, oração não é assim, eu peço o que eu quiser e Deus atende. Não. Eu peço aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. É por isso que eu preciso orar como convém. Lembra que os discípulos disseram, pediram a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar como convém. Porque nós não sabemos orar como convém. Então, há um tipo de oração que convém, há outro tipo de oração que não convém. Aí Jesus diz, como começa a oração? Eu vos ensinarei a orar como convém. Quando vocês orarem, vocês dirão, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Uma das primeiras coisas da oração do Pai Nosso é, seja feita a tua vontade. Ou seja, que nós oremos para que a tua vontade seja feita, que nós oremos segundo a tua vontade. Aliás, né, a vontade de Deus é que o nome dele seja glorificado acima de tudo, lembra? Amarás o seu teu Deus sobre todas as coisas, não é? A primeira petição da oração é, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Jesus está dizendo que nós devemos orar segundo aquilo que Deus quer que nós oremos. As causas que Deus quer que nós coloquemos diante dele. Ok? Agora, veja. Isso tudo em submissão à vontade dele secreta. Ou seja, Senhor, eu estou doente. Vamos lá imaginar um caso. Eu estou doente, estou com enfermidade. Eu não sei os teus planos para mim nesta enfermidade. Porque nós não sabemos mesmo. Há uma vontade de Deus que é secreta. O que ele quer me deixar doente? Eu não sei. O que ele quer? Vou dar um exemplo. Pedro e Tiago, que são presos por Herodes, né, lá em Atos 12, quando a igreja começa a ser perseguida em Jerusalém. O que ele queria com a prisão de Pedro e Tiago? Eram coisas distintas para cada um deles. No caso de Tiago, Deus queria que ele honrasse o nome dele através da morte. Tanto que Herodes faz passar Tiago a fio de espada, né, corta a cabeça dele. E no caso de Pedro, Deus queria que o nome dele fosse glorificado com a libertação de Pedro, lembra? As grades abrem, ele sai. 2 apóstolos, 2 servos de Deus, 2 homens santos e salvos, mas Deus tem propósitos diferentes para cada um deles. Então, essa é a vontade secreta dele. Às vezes alguém fica enfermo e você também. Só que aquela pessoa que ficou enfermo, ela é curada e você não. E ambos são crentes. Então, há uma vontade secreta de Deus. Nós devemos submeter os nossos desejos a essa vontade. Então, quando nós oramos para alguém que está no leito, né, no hospital, e com a situação grave, Senhor, olha, a nossa vontade é que o Senhor dê graça a essa pessoa, que ela seja curada, que ela fique um pouco mais conosco, né? Nós lamentamos o estado dela. Mas, Senhor, nós não sabemos qual é a tua vontade. Então, Senhor, conhecendo, nós colocando diante do Senhor a nossa vontade, faz a tua vontade. Se for a nossa, amém, Senhor. Mas faz a tua vontade. É assim que nós devemos orar. Aí não essas coisas de, como vocês estão cansados de ver, né? Eu determino, eu ordeno, eu exijo. Essas bobagens que você vê. Né? Na Bíblia você não vê essas coisas. Você vê sempre, seja feita, até o próprio Cristo. Porque se alguém tinha autoridade de reivindicar alguma coisa, era ele, né? Até mesmo melhorou, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feito o que eu quero e sim o que tu queres. Então, se o próprio Cristo submeteu a sua vontade a Deus, o Pai, quanto mais nós devemos seguir o seu exemplo e fazer o mesmo. Tudo bem aqui? Tranquilo? Perfeito. Tiago vai dizer em sua carta, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Vocês estão pedindo errado. Vocês diz lá, vocês pedem para vocês se esbanjarem nos vossos prazeres, parece que é o que Tiago fala. Né? Você não... deixa eu só confirmar. Eu gosto de ser preciso aqui. Tiago vai dizer aqui... aqui. Pedis, 4:3 de Tiago. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. É a linguagem que Tiago usa. Vocês pedem, não para a glória de Deus. Vocês não estão preocupados com a glória dele, com a vontade. Vocês pedem para vocês se esbanjarem nos vossos prazeres. É mais ou menos
alguém que está doente, que vai à reunião da igreja para pedir oração porque está doente, recebe graciosamente a cura para voltar a viver como ímpio. Ok? Acontece muito. Alguém está doente, já ouviu falar de igreja, de um Deus que cura, tal, Deus que arruma as coisas. Aliás, domingo de manhã, nós vamos falar um pouco disso no sermão, domingo de manhã. Aí eu estou com um problema em casa, um problema nisso, aí eu vou lá na igreja, peço ao Deus lá para resolver, ele resolve, aí eu volto para o meu pecado, volto para a minha vida. Então daí que Tiago diz, vocês pedem não para a glória de Deus, mas para vocês viverem prazeres, viverem sem problemas. E esse é aliás, nós, eu falo assim de pessoas não crentes, mas nós também temos, infelizmente, né, que nos vigiarmos, porque nós temos, infelizmente, essa inclinação. Quando nós estamos em aperto, nós geralmente recorremos mais a Deus em oração, por causa do aperto. É óbvio que Deus pode usar isso para nos aproximar dele, e geralmente com seus filhos o faz, mas não deveria ser o ideal. Não é o ideal. Vamos lá? Por que devemos orar somente em nome de Cristo? Por quê? A gente ora no final, né? Em nome de Jesus, amém. Por que a gente deve orar somente em nome de Cristo? Porque somos pecadores e é somente mediante Cristo que podemos ser reconciliados com Deus e termos acesso à sua santa presença. Mesmo os crentes pecam contra Deus diariamente por palavras, pensamentos e obras. É fato, né? Nós pecamos, né? Diariamente. Tendo as suas orações manchadas, maculadas pelos elementos do pecado. Portanto, é somente pela mediação de Cristo, com base no seu sangue, na sua justiça, que nós e as nossas orações se tornam aceitáveis a Deus. Então, esse é um conceito veterotestamentário, que obviamente ele é lembrado e ratificado no Novo Testamento, que o homem só se aproxima diante de Deus através da obra de Cristo. Fora disso, o homem não pode chegar ao Deus Santo, o homem pecador. Lembra de Isaías? Lembra da visão do chamado de Isaías, do seu chamamento lá em Isaías 6, quando ele está lá na porta do templo, e aí ele vê as bases tremendo, e está lá ouvindo os anjos cantando Santo, 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 e aí a ideia de que, lembra lá que diz que então eu vi o templo, né, as bases do limiares do templo tremer, a fumaça encher o templo, aquilo ali, aquela imagem que Isaías vê, é a ideia de Deus expulsando ele dali, ele não pode ficar ali. Você vê que Isaías não fala nada, ele não fala nada, ele ouve os anjos cantando, ele vê os anjos adorando na presença de Cristo, né? Porque ali é Cristo, porque Jesus vai dizer, né? Isaías viu o meu dia e se alegrou com ele. Isaías me viu a minha glória. Então ali da Isaías 6 é Cristo ali no trono. E ele está sendo expulso. Tanto que ele diz assim, eu vou morrer. Eu não posso ficar aqui que eu vou morrer. Eu vi meus olhos vir o rei, santo. E eu sou homem de lábios impuros. Interessante, tem a ver com oração, né, também, né? Eu não posso falar com Deus Santo uma vez que eu sou pecador. Aí você se lembra o que aconteceu, né? O anjo foi ao altar do santuário. Altar do santuário é o altar do sacrifício, do cordeiro. E Jesus é o cordeiro sacrificado, que limpa os pecados. Então lá tem um altar, o anjo vai lá com a tenaz, com a pinça, tira lá uma brasa viva do altar, que é o contexto de queimando a oferta, queimando o sacrifício, e com aquela brasa viva toca a boca, os lábios de Isaías, que é o lugar do pecado dele reconhecido, que ele fala, sou lá homem de lábios impuros, aí toca no lábio, que é o problema do pecado. Daí a ideia interessante, né, que a oração de confissão tem que ser específica. A gente não devia orar só assim, Senhor, perdoa os meus pecados, amém. É qual o pecado? Qual é o pecado? Tanto que Jesus, lembra quando Jesus para alguns homens os chamam para que possam orar a ele, e ele sempre pergunta, o que quer que eu te faça? Jesus quer que você abra o coração com ele. O que você quer? Então, que pecado? Então, essa é a ideia. Então, aí vai e purifica a boca, o lábio de Isaías, e aí, purificado foi o pecado de Isaías, aí você lembra o que acontece? Aí Isaías começa a falar com Deus, porque aí ele ouve uma voz dizendo, quem há de ir por nós? A quem enviarei? Aí ele fala com Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele estabelece um relacionamento de oração. Interessante, né? Porque ninguém pode se aproximar de Deus sem um sacrifício, sem a expiação do pecado. É por isso que nós oramos no nome de Cristo, porque nós não podemos nos aproximar de Deus, não temos mérito para fazer isso. Deus não nos ouvirá, senão no nome de Cristo. Ok?
É por isso que devemos, sempre nas orações finais, lembrar disso. E não é só uma palavrinha mágica, né? Em nome de Jesus, amém, para acontecer a oração. Tá? Não é acontecer o que se pede. Não. É um conceito de, Senhor, é por meio de Cristo que eu peço isso, porque eu não mereço nada. Então, se o Senhor desejar que assim seja feito, em nome de Cristo, faça, Senhor. Tá? Essa é a ideia. Ok? Vamos lá? Por que temos de orar pelo auxílio do Espírito Santo? Olha aí. Em primeiro lugar, porque somos ignorantes demais para orarmos sem o auxílio do Espírito Santo. Somos também impedidos pelas nossas fraquezas. Isto é, somos demasiadamente fracos e carentes de poder espiritual para orarmos adequadamente. Ao invés de estarmos cheios de fervor e zelo ao nos aproximarmos de Deus em oração, quão frequentemente estamos frios ou mornos? E as nossas mentes são distraídas com todos os tipos de pensamentos dispersivos. Quantas vezes consideramos a oração como um fardo aborrecido e não como um privilégio real? Graças a Deus, graças ao bom Deus, as nossas orações de oração têm sido bem frequentadas. Mas não é uma máxima, não é um padrão geralmente das igrejas, pelo menos não presbiterianas. Geralmente as orações de presbiterianas são, as reuniões de oração na IPB, elas são menos frequentadas. Geralmente, então, estou querendo criar um padrão, mas geralmente é. Tá? Estou falando que em todo caso não, melhor, né? Não estou querendo dizer que em todo caso específico. É porque realmente nós precisamos do Espírito, porque nós não temos, às vezes na maioria das vezes nós não sabemos como orar, precisamos de Cristo nos ensinar, o Espírito nos ajudar, e às vezes nem querer orar nós queremos. Né? Nós achamos que a oração é uma perda de tempo às vezes. Nós somos incrédulos, achamos que a oração não vai mudar nada. Quantas vezes nos pegamos resolvendo um problema sem sequer orarmos? Quantas vezes? Quantas vezes? Nós fomos para resolver um problema sério e no caminho nós vou resolver isso, já estou com um plano aqui, ó. E Deus é tão gracioso que mesmo sem nós orarmos, Ele nos abençoa. Porque obviamente a graça não é por mérito. Mas quanto mais nós cresceríamos nessa mesma graça, se nós orássemos sempre. Com relação às nossas posições, para onde vamos, o que vamos fazer, o que vamos falar, pedindo a bênção depois do que fizemos ou falamos, para que Deus confirme aquilo, para que Ele faça prosperar. Então, por isso que o Espírito Santo deve nos ajudar, Ele nos ajuda, porque nós somos carentes e somos fracos e indispostos à oração. Nós achamos que podemos prevalecer com o nosso braço, com a nossa estratégia, e nos esquecemos de orar. Tá? Então, precisamos do Espírito. Por que devemos confessar os nossos pecados? A Bíblia reforça repetidas vezes que a verdade de que para nos aproximarmos de Deus de modo aceitável na oração, temos de confessar os nossos pecados. Olha só o Salmo. Vamos ver junto essa parte aqui do Salmo? Leiamos. Se eu, no coração, contemplara a vaidade, o Senhor... Tá vendo aí, ó? Se eu tivera pecado no coração, no caso aqui é a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Então, Deus não ouve a oração de alguém que está vivendo em pecado e não se arrepende. Deus ouve a oração do pecador, arrependido, do contrito, tá? Olha só, por causa da santidade de Deus e da sua absoluta intolerância até mesmo ao menor pecado, ou do menor pecado melhor, não podemos gozar da companhia de Deus se não desejamos sinceramente apartar-nos do pecado, ou uma coisa ou outra. Lembra que Tiago vai dizer? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Não podeis ser amigos do mundo e amigos de Deus. Ou há de agradar a um e desprezar o outro, é a mesma coisa. Ninguém pode viver em comunhão com Deus vivendo em pecado. Ou uma coisa ou outra. Aliás, é tão natural isso que seja assim, é tão assim e por isso natural, que quando nós vivemos em pecado, quando nós estamos praticando um certo pecado, você pode ver que você se afasta de oração. É porque não tem como. É natural. É um processo natural. Não existe ninguém que está pecando muito e orando muito ao mesmo tempo. Se está orando muito, está vencendo o pecado. Mas se está vivendo em pecado, está deixando a oração. É uma coisa ou outra. Isso é uma lei espiritual, tá? É porque vocês estão pensando aí, vocês estão assim, é verdade.
Porque eu já passei por isso na minha vida. Em momentos em que eu tive murmuração, ódio de alguém, de indisposição, ou me entreguei a algum pecado, eu me lembro que nessas fases, épocas, eu orei muito pouco. E eu me lembro também de grandes vitórias que eu tive espirituais e tal, em períodos que realmente a oração era muito presente. Ok? Isso é uma lei espiritual. Aquele que se aproxima de Deus em oração sem sentir a própria condição pecaminosa e sem a confissão de pecado é presunçoso, ou seja, acha que Deus vai ouvi-lo mesmo assim, está presumindo errado, confia em si mesmo de maneira farisaica, e aí diz o Gerardo Voz o que nós assinamos embaixo. E não é um crente. É porque nem todo mundo que ora é crente, né, irmãos? Nem todo mundo que ora publicamente é um crente. Ele pode orar confiado ali na sua pressuposição que Deus vai ouvi-lo mesmo e vivendo em pecado. Ele ora de forma farisaica, que é a ideia de fingida. E qual que é o resultado disso? Qual que é o diagnóstico? Ele não é crente. Porque o crente, ele não consegue falar com Deus sinceramente vivendo em pecado. Então veja, não é que pecadores não orem a Deus. Nós somos pecadores e oramos. Só que nós somos, pela graça de Deus, pecadores arrependidos. Então, se eu estou vivendo em pecado e quero passar a orar a Deus, qual a primeira coisa que eu faço, André, Gil e Carla e Diácono Luiz? É orar pedindo a Deus que perdoe os meus pecados. Ok? Como Davi fez, lembra? Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, gemia todo dia, até que meu pecado eu confessei. A primeira coisa que ele fez é, disse ao Senhor, confesso o meu pecado e o Senhor perdoa a minha iniquidade. Aí, reconciliação. Ok? Por que devemos incluir em nossas orações a ação de graças pela misericórdia de Deus? Por que tem que constar em nossas orações a ação de graças? Aí eu termino aqui. Devemos a Deus todas as coisas da vida, exceto o nosso pecado. O pecado é nosso. O resto, aquilo que tem de bom, tudo vem de Deus. A vida em si mesma e tudo mais que torna torna possível e agradável na sua continuação são dons do amor e da bondade de Deus. Então, a veste, o alimento, os amigos, a família, o trabalho, a saúde, a igreja, a fé, a salvação, Cristo, as escrituras, todas essas coisas são dons de Deus. Além de tudo que é necessário para esta vida, agora, o crente tem maior motivo de render-lhe graças. Qual é? A salvação eterna em Jesus Cristo. Esse é o maior motivo, ainda que tudo falte, né? Ainda que na providência de Deus queira nos retirar algumas coisas para nos aperfeiçoar, ainda assim nós temos motivo de gratidão, porque o que mais importa é a salvação eterna em Cristo. E às vezes, como é difícil para nós também, agradecemos a Deus por isso, né? Quando nos falta qualquer coisa, nós estamos já murmurando. Nós temos que ter tudo. Então, nós somos assim, né? Nós precisamos da graça de Deus e do Espírito para nos transformar e nos fazer agradecidos de fato. Um crente agradecido é aquele que, não tendo nada, tem tudo em Cristo. Davi vai dizer e vai escrever, né, no Salmo, né? O Senhor é o meu pastor, e aí é uma tradução que eu gosto mais, né? Que os irmãos devem saber. De nada tenho falta. O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Né? Não preciso de mais nada. Então, é essa bênção que nós vamos buscar de Deus em fazermos coro com Davi. O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. O crente tem, então, com certeza, razões demais para dar graças a Deus. Assim a Bíblia nos ensina. Orai sem cessar, Paulo diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu me lembro uma vez, para terminar, que eu tinha uma família muito querida lá essa aí é a próxima pergunta da semana que vem, se Deus permitir. Tinha uma família muito querida lá em São Paulo, quando meu pai pastoreava lá a igreja de Centenário, a igreja presbiteriana do Centenário em São Paulo. Uma família muito querida que eu frequentava muito a casa. Eu era ainda jovenzinho, adolescente. Devia ter quando eu cheguei lá, eu tinha meus 14, 15 anos. Aí eu passo lá ao final da adolescência, né? Início da juventude.
E aí eu me lembro que essa família tinha um senhor lá, que ele tinha um certo problema mental. Ele já era um senhor de idade, mas a mente dele era de uma criança. E eu me lembro que, de vez em quando, nos almoços na casa dessa família, nos quais eles me convidavam também, alguns, né, eles me convidavam para estar junto no almoço, ele orava, pediam ele para orar. Aí ele fez a oração, e naquela semana tinha morrido alguém da igreja. E aí ele orou: Senhor, obrigado porque fulano morreu. Aí foi aquele negócio, né? Vocês não entenderam que ele tinha uma dificuldade. Coitado, ele orou na simplicidade dele. Aí quando nós abrimos os olhos, que a oração acabou, a irmã dele falou: ô Zé, era Zé, né? Zé Maria. Ô Zé, não se ora assim, Zé. Aí ele falou assim: mas em tudo dai graças. Ou seja, ele entendeu, engraçado, né? Na dificuldade dele, ele entendeu bem. Na dificuldade dele, dentro do contexto, que ele podia entender. Ele lembrou do versículo. Então eu vou dar graças à morte porque em tudo é graça. Mas é claro que não daquela maneira. Aí quando alguém morre, eu posso dar graças a Deus? Eu posso dentro do contexto que alguém morre. Não por alguém ter morrido, mas pelo contexto. Então, Senhor, olha, nós lamentamos a morte do ciclano e tal. Mas, ó Deus, obrigado porque o Senhor nos consola na morte dos nossos. Obrigado que enquanto em vida, Senhor, este nosso irmão foi fiel ao Senhor. Nós temos certeza de onde ele está. Está vendo? Em tudo, em todo o contexto, em toda circunstância, dar graças. Dessa maneira que em tudo nós podemos, de fato, sempre ser agradecidos. Ok? Perfeito. E Deus levou... há muitas orações nesse sentido. Eu já vi muita gente orar e corretamente falar: Senhor, obrigado porque deste descanso ao teu servo. Porque ele estava sofrendo mesmo ali, acamado. E o Senhor o recolheu para a glória, né? Quando é um crente, então, essa oração tem que ser feita, né? Quando não é um crente, eu creio que não há como orar assim. É interessante isso. Quando não é crente, não dá para orar assim. Eu já vi gente tentando orar assim para não crentes. E não é para orar assim. Porque o não crente não tem descanso. Então, não adianta falar assim: o Senhor deu descanso. Não. Para o não crente, a situação piora. Então, tá? Só uma questão: quando você tiver que orar pela morte de um não crente, num contexto de morte de não crente, e parte da família crente te chamou para orar, ali, teologicamente, é bom, né? O segredo ali é você falar pouco do morto. E mais se concentrar na família dele. Orar pela família. Senhor, console a família. Que essa morte redunde na glória do Senhor. Que corações sejam convertidos. Que nós pensemos naquele dia em que nós vamos acertar contas também. Vamos ser chamados diante do Senhor. Sair do morto. Porque o morto morreu na impiedade. Então, quanto menos falar dele, melhor, porque você vai falar do que realmente importa às pessoas que vivem. Até mesmo quando um crente morre, é melhor você se concentrar em quem está vivo do que no crente, né? Porque quem vai ouvir a palavra é quem está vivo, né? Então, quanto mais quando não é um crente.